Em muitas culturas, acredita-se que os gatos podem ver coisas que os humanos não veem, como espíritos ou entidades invisíveis. Se todos os gatos de uma casa evitam apenas um, dizem que esse animal pode estar possuído ou ser uma entidade disfarçada, já que os animais detectam energias sombrias antes das pessoas. Desde muito jovem sempre tive uma fascinação por animais em geral, mas os gatos sempre foram meus favoritos. Meus pais costumavam dizer que tinham que tomar muito cuidado quando me levavam para passear, porque se eu via um gato na rua, imediatamente queria levá-lo para casa. Nunca entendi como existem pessoas capazes de abandonar esses animais, que para mim são a descrição da perfeição. Por isso, quando cresci e tive minha própria casa, não demorei a começar a adotar muitos gatos. O plano inicial não era adotar tantos, mas encontrar um lar para eles. Todos esses gatos vinham da rua. Eu os pegava do lixão ou de lugares onde as pessoas costumavam abandoná-los. Sempre que encontrava um novo, o levava para casa, dizendo que seria até encontrar um lar com pessoas responsáveis. O problema era que meus padrões para um dono responsável eram bastante altos, tão altos que poucas pessoas conseguiam cumpri-los. Assim, de todos os gatos que tive, só consegui doar 2, e isso porque eu tinha certeza absoluta de que estariam bem e não voltariam para a rua. Como disse antes, era bem conhecido a minha afeição por ter muitos gatos em casa. Alguns vizinhos até deixavam gatos comigo, dizendo que os tinham encontrado por aí, embora muitas vezes eu estivesse convencido de que eram deles e só queriam se livrar dos animais. Mesmo assim, eu nunca rejeitava nenhum, pois sabia qual seria o destino deles se eu o fizesse. Eu sempre dava um jeito com todos os gatos e dizia que sempre havia espaço para mais um. Numa noite fiquei trabalhando até tarde, fazendo horas extras, e por isso quase perdi o último transporte que me levaria para casa. Era mais de 1 hora de viagem, e quando finalmente cheguei, já passava das 10 da noite. Queria me apressar porque conhecia bem aquela região, e sabia que poderia ter problemas a qualquer momento. Meu caminho para casa foi interrompido quando ouvi claramente um gato miando entre as lixeiras na esquina da rua. Era um miado muito claro, quase como se estivesse pedindo ajuda. Isso apertou meu coração, já que só conseguia pensar em quantas pessoas já haviam passado por ali antes e o ignorado. Não quis perder nenhum minuto e fui direto para o lixo. Foi difícil encontrá-lo, pois ele não estava apenas entre o lixo, mas debaixo de algumas sacolas grandes. Embora não fossem muito pesadas, estavam em cima dele. E para piorar, o gato estava com as patas dianteiras amarradas às traseiras. Usaram uma corda vermelha que achei estranha, porque não parecia uma corda comum. Algumas pessoas usam fita adesiva ou qualquer coisa que tenham em mãos, mas essa era muito resistente e quase parecia cara. Quero dizer que não era um barbante qualquer, na verdade nunca mais vi uma igual. De qualquer forma, naquele momento não pensei muito nisso. O tipo de fio era o menos importante naquela hora. O que mais me importava era libertar o pobre gato. Me apressei em desamarrá-lo e, pela força do nó, achei que talvez ele tivesse perdido a circulação nas patas. Mas com alívio vi que ao soltá-lo, ele mexeu os membros, indicando que ainda podia senti-los. Também notei com horror que ele estava muito machucado. O animal tinha áreas raspadas, como se alguém tivesse feito isso de propósito. Tudo aquilo me fez pensar na maldade humana. Como disse, em minha casa sempre havia espaço para mais um. Então o peguei nos braços e, sem pensar 2 vezes, o levei comigo. O gato estava muito fraco e desidratado, como se estivesse sem tomar água há dias. Eu não sou veterinário, mas depois de tantos anos cuidando de gatos, aprendi algumas coisas. Sei como aplicar soro e como detectar alguns sintomas básicos. Claro que nunca deixei de ir ao veterinário quando achava necessário, mas em casos de emergência sabia como agir. Administrei soro por via intravenosa no animal. Tentei dar um pouco de comida úmida, mas ele não quis,
Então o deixei descansar, esperando que o soro fizesse efeito. Com sorte, era apenas desidratação, e fora isso também dei algo para a dor. Ao amanhecer, fui despertado por um som estranho. O que se ouvia ecoando por todos os cantos da casa era uma voz, a voz de uma criança. Apenas uma criança podia ter uma voz tão aguda, e ela estava cantando uma canção infantil. Já a tinha escutado antes, como naquela propaganda antiga da Parmalat. Soava inocente, mas o fato de que se ouvia dentro da minha casa mudava tudo. Eu não tinha filhos, não havia mais ninguém em casa e, além disso, eram 7 da manhã. Não entendia como aquilo era possível, mas me levantei imediatamente e fui me aproximando lentamente do local de onde o som vinha. Assim que cheguei perto o suficiente, ele parou de repente. Achei muito estranho e continuei andando até chegar onde estava o gatinho que havia recolhido na noite anterior. Ele ainda estava lá e parecia mais ativo, o que me alegrou. Mas isso não apagava o que eu acabara de ouvir. E foi então que, ao revisar a casa com mais calma, percebi algo ainda mais estranho. Não tinha visto um único gato no caminho até aquele quarto. Vocês não têm noção do quanto isso me deixou muito em alerta. Eu tinha tantos gatos que era impossível não topar com pelo menos 2 correndo, brincando por todo lado, ou simplesmente deitados em algum canto. Em todo o caminho até ali não lembro de ter visto nenhum dos meus gatos. Fiquei um pouco preocupado e já estava alterado por causa do que tinha ouvido ao acordar. Comecei a chamá-los pelos nomes enquanto procurava pela casa toda. Acabei encontrando todos amontoados em um único cômodo. Era muito estranho, já que alguns gatos não se davam bem com outros e jamais conseguiam ficar no mesmo espaço. Mas naquele momento pareciam ter superado suas diferenças só para ficar ali, porque até pareciam estar escondidos. Eles estavam assustados, e eu claramente me perguntei o porquê. Os gatos não podiam me explicar o motivo, e eu não sentia nada de estranho na casa. Tudo parecia normal, exceto por aquela musiquinha que tinha escutado. Mas mesmo depois de revisar cada canto da minha casa, não conseguia encontrar nada de estranho relacionado a isso. Pensei que talvez tivesse escutado alguma criança passando no corredor da vizinha, e que eu só tivesse imaginado que vinha de dentro. Mas isso não era muito provável, já que em todos os meus anos morando naquela casa, nunca ouvi o som de uma criança. Tudo isso era muito estranho para o meu gosto. Naquela manhã, levei o gato a um veterinário, uma vez que ele pareceu estar um pouco mais estável. Queria saber se ele não tinha fraturas internas ou algo parecido. Isso foi descartado imediatamente com alguns raios-x, e o veterinário me disse que ele estava bem, embora claramente estivesse desnutrido. Ele me passou uma dieta para ajudá-lo a recuperar peso e então fui embora. Fiquei surpreso com o quão saudável ele estava e pensei que era um verdadeiro milagre. O fato é que também me chamava muito a atenção o quanto o gato era amigável. Comumente, gatos que passaram por maus tratos e depois foram abandonados costumam ser muito desconfiados, difíceis de realocar e até incapazes de se apegar verdadeiramente a uma pessoa. Eles apenas toleram sua presença e convivem mantendo certa distância. Esse gato era o completo oposto disso. Assim que começou a comer e a se sentir melhor, parecia estar sempre colado em mim. Ia para onde quer que eu fosse, e algo que me deixava incomodado era que, mais do que me seguir, ele parecia observar tudo. Isso era o que me deixava desconfortável. Eu já tinha tido gatos apegados antes, mas esse era muito diferente. Não importava o que eu estivesse fazendo, ele parecia muito atento, como se estudasse minha rotina. Às vezes eu sentia isso, mas depois me dizia para não ser bobo, que era só um gato e que eventualmente isso passaria. Meus outros gatos, por outro lado, realmente me preocupavam. Haviam abandonado completamente seus comportamentos habituais e só queriam ficar no cômodo mais escuro e isolado da casa,
que era um antigo quartinho de costura. Quando eu tentava tirá-los de lá, eles não queriam sair, e se por algum motivo algum deles tinha que sair, dava para ver claramente que não gostavam do novo inquilino. Assim que o viam, tentavam sair de perto dele como se estivessem na defensiva. O mais estranho é que esse gato parecia até provocá-los. Às vezes meus gatos tinham tanto medo dele que, ao vê-lo, eles corriam de volta para aquele quarto escuro. Esse comportamento me preocupava. Apesar de já ter lido que alguns gatos reagem assim quando chega um novo, achava estranho isso não ter acontecido com outros que eu já tinha levado antes. Inclusive, levei mais alguns depois dele, e eles também rejeitavam, corriam e se escondiam com os demais. Se quer saber, era bastante surreal ver isso. Com o passar dos dias, fui me acostumando e até adaptei aquele cômodo para que os gatos ficassem confortáveis, já que começaram a evitar sair. Alguns até começaram a fazer suas necessidades no próprio quarto. Como não havia caixa de areia, era muito difícil de limpar. Lembro muito bem de uma noite em que acordei no meio da madrugada por causa de um som. Não era aquele cântico, nem nada parecido. Eram passos, ou ao menos era o que parecia. Estavam bem do lado de fora do meu quarto. Fiquei muito assustado e não hesitei em ligar para a polícia pedindo ajuda. Como é comum, vários minutos se passaram e eles não chegavam, então comecei a me desesperar. Dava para ouvir barulhos na minha cozinha, como se alguém estivesse procurando alguma coisa. A única coisa que eu conseguia pensar era que a qualquer momento os ladrões entrariam no quarto. Me aproximei devagar da porta com toda a intenção de trancá-la, pelo menos para dificultar um pouco mais a entrada. Quando fiz isso, uma pergunta me veio à mente, pois quanto mais eu prestava atenção, percebia que não era alguém do lado de fora. Na verdade, alguém havia ligado a televisão e deixado o volume bem alto. O estranho nisso tudo é que quanto mais eu ouvia, mais certeza tinha de que sim, era a televisão. Mas isso não tirava o medo de que alguém estivesse dentro da minha casa. Pô, a TV não tinha se ligado sozinha. Alguém tinha que ter ligado. Mesmo assim, tomei a decisão de sair do quarto. A polícia não chegava e eu não sabia se estavam esperando eu ser morto para aparecerem. Pensei que talvez ainda não tivessem ido até meu quarto, e como não ouvia mais passos, achei que se alguém tivesse entrado, estava tentando ser silencioso. Saí do quarto e caminhei até onde estava a sala, de onde vinha claramente o som da TV. Assim que saí, tive certeza de que o som vinha mesmo do aparelho, e só me restava entender por que ele estava ligado. Caminhei até lá, e foi então que vi algo que me deixou extremamente assustado. No sofá estava sentado o gato, o único que se atrevia a ficar fora daquele quarto de costura. Mas não era só isso. O gato estava sentado de uma forma humana. De forma alguma me refiro àquela forma que os gatos às vezes assumem. Suas pernas literalmente estavam penduradas do sofá, como se fosse uma pessoa. O pior é que ele estava olhando fixamente para a televisão, como se realmente estivesse assistindo. De repente, o animal percebeu minha presença e virou a cabeça para me encarar. E acho que isso foi o pior, sabe? Ele não se assustou por ter sido pego numa pose tão estranha, apenas me olhou como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Depois disso, ele se virou novamente para a TV e, de repente, como se nada daquilo tivesse acontecido, desceu do sofá, voltou à postura normal de gato e saiu correndo dali. Eu ainda estava parado, tentando processar o que acabara de ver. Nunca tinha visto um gato fazer algo assim. Como disse, já tive muitos gatos e sabia que eles não agiam daquela forma. E o pior de tudo era que parecia mesmo que o gato tinha sido quem ligou a televisão, embora eu não tenha visto o controle remoto em lugar nenhum. Revirei quase toda a casa naquela noite sem encontrar absolutamente ninguém. Lembro muito bem de como tentei encontrar alguém que pudesse ter entrado, pois ainda achava que talvez alguém tivesse invadido minha casa. O gato apenas me olhava, e eu poderia jurar que fazia isso de forma debochada,
como se estivesse se divertindo ou rindo da minha paranoia. Naquela noite eu não consegui dormir e a polícia nunca apareceu. Terminei acreditando, ou ao menos tentando acreditar, que talvez o gato tivesse pulado em cima do controle remoto e a televisão se ligou. Já tinha visto no TikTok gatos sentando de maneiras bizarras e pensei que talvez fosse o caso. Afinal de contas, era só um gato. O que ele poderia me fazer? Decidi não dar mais importância ao acontecimento, porque aquilo só cresceria se eu permitisse. Prometi a mim mesmo nunca mais mencionar o incidente. Contudo, a partir desse momento, tudo foi de mal a pior. Quando eu ia trabalhar e voltava, parecia que alguém estava dentro da minha casa. Digo isso porque eu comecei a encontrar alguns potes de iogurte e coisas que eu já tinha deixado prontas para comer rápido caso me atrasasse. No começo, queria acreditar que eu mesmo tinha comido e deixado o lixo por aí, mas quanto mais os dias passavam, mais eu percebia que não podia ser isso. Cheguei até a encontrar algumas vezes copos com um pouco de leite ou suco na cozinha. Eu não me lembrava nem um pouco de tê-los tomado e com isso sentia que estava ficando louco. E isso sem mencionar que junto vieram as vozes. Havia a voz de uma criança, a de um adulto, e o que eu achava ser outra pessoa um pouco mais jovem. Não posso dizer que era uma mulher, porque embora a voz fosse aguda, não soava como a de uma mulher. Nunca falavam entre si. Era mais como se cantassem apenas com o propósito de que eu os escutasse. Sério, eu sentia que estava enlouquecendo e não fazia ideia do que fazer ou a quem recorrer. Foi assim que comentei o que estava acontecendo com um homem em um fórum da internet. Mais do que tudo, eu só queria conversar com alguém sobre isso. Eu não tenho muitos amigos, e os poucos que tenho, não queria sobrecarregar com a ideia de que algo estranho estava acontecendo na minha casa desde que eu tinha trazido aquele gato. Achei que dessa forma seria um pouco mais anônimo. No fim das contas, essa pessoa foi bastante gentil e compreensiva. Lia tudo o que eu tinha a dizer sobre o gato e comentou que isso na verdade era bastante comum. Segundo ele, muitas pessoas mencionavam ter encontros estranhos com animais que haviam recolhido da rua e que eu devia tomar cuidado. Ele falou alguma coisa sobre metamorfos, algo em que eu não acreditava. Achei que ele estava tirando sarro de mim no começo, mas ele me disse que se eu realmente queria descartar essa possibilidade, deveria dizer umas palavras ao lado do gato. Talvez ele reagisse de forma agressiva, talvez não, mas eu precisava estar preparado. O importante era que depois de dizê-las, a pele que habitava, como ele dizia, começaria a se tornar tóxica para ele e ele teria que se desfazer dela. Não vou repetir o que eu disse, pois apenas pareciam palavras aleatórias de idioma que nem existe. Ele me explicou exatamente como pronunciar e tudo mais. E mais do que qualquer coisa, para tirar isso da cabeça, eu fiz, porque honestamente não acreditava que funcionaria. Numa noite, enquanto o gato dormia no meu sofá, aproximei-me bem devagar. Depois, rapidamente, disse as palavras só para acabar com isso de uma vez por todas. O gato abriu os olhos imediatamente e começou a rosnar para mim. Sério, parecia que ia me arrancar a cabeça. Fiquei tão assustado que corri para o meu quarto e me tranquei. Foi questão de minutos quando comecei a ouvir o gato se debatendo contra tudo. Eu ouvia os impactos e seus gemidos tão fortes que ouvi até os vizinhos começando a reclamar. Mesmo com tudo aquilo acontecendo, eu não tive coragem de sair do meu quarto. Não me envergonho se me chamarem de covarde, simplesmente eu não ia sair de jeito nenhum. Também comecei a ouvir uma voz muito grave, tão grave que ao mesmo tempo parecia as 3 vozes juntas. Essas vozes me amaldiçoavam e diziam que eu iria pagar por aquilo. Perto das 7 da manhã, tudo ficou completamente em silêncio. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Sem batidas, sem vozes, sem barulho, nada. Foi então que só naquele momento tomei coragem para sair.
Minha casa estava um caos, tanto as paredes quanto os móveis estavam sujos de sangue. Era algo muito real. Além disso, havia um cheiro estranho, como de ovos podres. Era desagradável, mas nada se comparava ao que vi quando cheguei na sala. No meio do tapete havia algo que a princípio pensei ser o gato morto, mas quando me aproximei percebi que não era o gato. Aquilo era apenas a pele, uma peça completa, exceto pelas patas que pareciam ter se aberto quase como se tivessem explodido. Consegui ver um pequeno rastro que ia até o vitrô antigo da casa. Esse vitrô também tinha sangue, e depois disso o rastro simplesmente desaparecia. Nunca mais vi aquele gato, mas isso não foi o fim. Fui ver meus outros gatos para garantir que estavam bem, e não estavam. Na verdade, todos eles estavam mortos. Não há explicação, já que não apresentavam feridas visíveis. Isso foi o suficiente para eu entender que o que tinha levado para dentro da minha casa não era um gato comum. Desde então, nunca mais adotei nenhum gato. E não é que eu não queira, mas não importa sob quais circunstâncias eles cheguem até mim, todos acabam morrendo. No máximo duram 2 meses e acabam morrendo de parada de órgãos. Acho que era disso que ele falava quando disse que iria se vingar. Só espero de verdade que as palavras que eu disse naquela noite tenham sido suficientes para que ele não apareça na vida de mais ninguém. Tenho certeza de que é servo de algo, ou talvez uma criatura horrível. Só sei que, seja lá o que for, não era um gato. Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês todos. Antes de começar meu relato, peço que por favor omita tanto meu nome quanto o da empresa onde trabalho. Só direi que sou de Minas Gerais e que isso aconteceu há alguns meses, quando meu avô paterno ficou gravemente doente. Devo dizer que sua saúde já vinha se deteriorando há algum tempo. Ele foi hospitalizado, mas logo o médico nos disse que não havia muito mais o que fazer. Os rins já não respondiam e ele estava retendo líquidos. Embora tenham nos recomendado iniciar diálise, meu avô se recusou. Ele olhou para nós com cansaço e disse que já tinha vivido o suficiente, que estava pronto. Apesar da dor que foi ouvir aquilo, aceitamos sua decisão. Depois disso, o levamos de volta para casa, para esperar o inevitável. Enquanto isso acontecia, de certa forma, continuamos com nossa rotina. Da minha parte, sou operador de bobinamento em uma planta industrial onde lidamos com máquinas pesadas. Naquela semana eu estava no 3º turno, o noturno. Vale mencionar também que meu avô morava em uma comunidade próxima da minha. Então, durante aqueles dias, eu gostava de passar para vê-lo a caminho do trabalho. Mesmo que fosse só por 10 minutos, sentia a necessidade de fazer isso. Era como se algo dentro de mim soubesse que o tempo estava se esgotando. Na noite de quarta-feira, como já era costume, saí um pouco mais cedo. Cheguei à casa dele por volta das 9:30 da noite, entrei no quarto e me sentei ao lado da cama. Doía ver que ele já não falava e como seu corpo ia se apagando pouco a pouco. Mas ainda assim eu podia ver vida em seus olhos. Ele me olhava como se ainda me reconhecesse. Falei com ele com calma, sem esperar resposta. Só queria fazer companhia e que ele soubesse que não estava sozinho. Às 9:40 me despedi, segurei sua mão e disse que o amava muito. Entrei no trabalho às 10 em ponto. Tudo parecia normal no começo, mas desde que pisei na planta senti algo estranho. Não era físico. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Era um tipo de desconforto que eu não sei explicar. Não sei, mas o ar parecia diferente, e apesar do calor sufocante habitual dos secadores industriais, eu sentia frio. Por volta das 2 da manhã, mandei um dos meus ajudantes comer, ficando com o outro.
Enquanto preparava a máquina e organizava os tubos, o frio ficou ainda pior. Mas o pior de verdade foi a sensação de peso. Aquilo me paralisou no momento em que senti, como se alguém tivesse colocado as mãos nos meus ombros. Fiquei parado por um tempo tentando encontrar uma explicação, mas não havia mais ninguém perto de mim, só meu colega a alguns metros de distância. Nesse momento meu telefone tocou e vi que era o encarregado da planta A. "José, está tudo bem?" Ele me perguntou. "Sim, por quê?" "É que estou vendo algo na câmera atrás de você. O que está acontecendo?" Dei risada achando que ele estava brincando. "Irmão, não brinca com isso. Aqui só está eu e o Flavinho", eu falei para ele. "Estou falando sério, pô. Tem alguém atrás de você. É uma pessoa alta, quase careca. Está tocando seu ombro." Fiquei paralisado, pois não podia ser coincidência. Essa descrição combinava com meu avô, e o pior é que o encarregado não tinha como saber como ele era. Terminei o que estava fazendo como pude, com as mãos tremendo, e fui até a sala de controle. O encarregado e o porteiro me esperavam lá. O porteiro saiu para pegar um café e o encarregado me perguntou se eu tinha problemas com alguém, se havia alguma explicação. Eu, ainda meio atordoado com tudo isso, disse que não. Então ele me mostrou o vídeo e vi uma pessoa alta em pé bem atrás de mim, quase completamente careca, mas ainda com um pouco de cabelo loiro nas laterais. Não havia dúvida, era meu avô. Enquanto eu ainda tentava entender aquilo, meu telefone tocou de novo. Dessa vez era minha avó, e ela mal conseguia falar enquanto engolia o choro. "Filho, seu avô está nos braços do Senhor." Olhei para o encarregado que também ouvia, já prevendo o que eu ia dizer. Era ele. Veio se despedir de mim. Eu disse. "Meu avô foi como um pai para mim. Ele me criou, esteve comigo no meu primeiro dia de aula, me ensinou valores e me acompanhou em cada passo da minha vida. Por isso não me surpreendeu que, mesmo no fim, tenha vindo me ver uma última vez. Desde aquela noite, toda vez que passo por aquela área da planta, sinto um arrepio nas costas. Não sei como explicar o que aconteceu, mas sei que vivi isso. Agradeço a oportunidade de relatar algo muito importante para mim. Desejo do fundo do coração que o canal continue crescendo. Então, por isso, espero que todos deixem seu like e um comentário. Abraços. Meu avô Mauro sempre foi um mar de histórias para contar. Lembro que ele me contava relatos que aconteciam com ele, com seus filhos, com seus amigos, com seus compadres, com quem fosse. Ele sempre começa dizendo que o que contava não era invenção, que todas as suas histórias eram verdadeiras e que ele sabia delas porque tinham sido contadas a ele. Dentre todas as coisas que ele me contou, compartilho esta história que é muito estranha por natureza, e o faço porque conheço o Senhor que é protagonista desse relato. Lembro que quando eu era criança e o via nas vendinhas, ele sempre oferecia um refrigerante, um polvilho ou algo para quem estivesse por perto, pois sempre foi um bom sujeito aquele senhor. Essa história aconteceu com o velho Capixaba, um homem que vivia no mesmo sítio que meu avô, ali em Campo Largo, no Paraná. Capixaba era um homem calado, daqueles que não se metiam com ninguém e que sempre cumprimentavam todos com muito respeito. Quando era jovem, morava sozinho numa casinha com teto de palha, bem enfiada entre as árvores, onde ninguém passava. Diziam que por lá se ouviam barulhos estranhos à noite, mas Capixaba nunca teve medo de nada. Ele era gente do mato, algo que o sobrenatural não afeta, assim como o vento não afeta pau que nasce torto. Meu avô conta que esse senhor disse uma vez que numa manhã, enquanto limpava seu pedaço de terra, ouviu um guincho entre o mato. Era um som muito agudo e quase imperceptível no momento, então ele pensou que fosse um tatu.
Capixaba sabia identificar os sons dos animais, e aquele parecia familiar, então ele se aproximou para ver o que era. Quando chegou lá, viu um graxaim numa armadilha de caçadores feita com cordas e arame. O pobre bichinho tinha um olhar triste, além de estar sangrando por conta da pata presa. Como ele nunca teve um coração ruim, na verdade era um dos únicos que nunca saiu para caçar por respeito ao campo. Não hesitou em se abaixar e soltar a armadilha, libertando aquele pobre animal. Mas ele conta que o graxaim o olhava com uns olhos muito estranhos. Olhos que, segundo ele descrevia, não pareciam de animal. Capixaba jurava que aqueles olhos pareciam humanos, como de uma pessoa triste, mas ao mesmo tempo agradecido pelo gesto de libertá-lo. Depois que ele soltou o animal, ele saiu correndo para o mato. O senhor tinha feito sua boa ação do dia e voltou ao trabalho. Naquela noite, já em casa, descansando, ouviu passos do lado de fora do barraco. Por um instante pensou que fosse algum outro bicho que costuma se aproximar à noite, mas ao espiar pela janela, viu o mesmo graxaim que tinha libertado mais cedo sentada e olhando para ele. O animal não fez barulho nem chegou perto, apenas ficou observando de longe. Capixaba ficou meio impressionado com aquele comportamento, mas também não deu muita importância. No dia seguinte aconteceu o mesmo. O animal apareceu à noite e ficou no quintal como se esperasse algo, até que de madrugada foi embora. O estranho de tudo isso é que, segundo o senhor, o animal fez isso uma terceira vez, só que dessa vez não ficou parado. Aquele bicho se aproximou devagar até a porta, com a cabeça baixa, e começou a chorar. Porém era de uma forma que não parecia de animal, e sim como uma criança pequena. Era um som baixinho que facilmente alguém poderia pensar ser de um bebê de poucos meses. Capixaba disse que naquele momento ficou todo arrepiado e, por precaução, com medo de que fosse algo ruim, pegou seu facão e saiu para ver o que estava acontecendo. Quando o graxaim viu o senhor, ficou contente e parecia querer brincar com ele. Era algo muito estranho, mas o fato é que Capixaba percebeu que o animal fazia gestos como se quisesse que ele o seguisse, pois o animal deu meia volta e começou a andar em direção ao mato. Ele então o seguiu sem saber por quê, mas algo dentro dele dizia que devia ir atrás daquele bicho. Assim atravessaram o mato, desceram por uma trilha quase esquecida e chegaram a uma clareira onde havia uma enorme árvore. Ali o animal parou, cavou um pouco com a pata ferida e depois se afastou. Capixaba não entendia o que estava acontecendo, mas ao se aproximar do buraco entendeu que havia algo enterrado ali. O senhor começou a cavar com as mãos e não demorou muito para encontrar uma panela de barro selada com panos velhos. Sem saber o que era aquilo, resolveu abrir e, ao fazê-lo, encontrou dinheiro velho, joias antigas e algumas pedras preciosas. Aquilo não era nada mais do que um velho tesouro. Capixaba ficou contente só de olhar, e quando se virou para o animal, ele já estava desaparecendo entre as árvores. Ele nunca mais o viu. Depois disso, a vida de Capixaba mudou completamente. Com o tempo ficou rico, mas nunca foi de ostentar. Ele comprou terras, ajudou a igreja e pagou os estudos de várias crianças pobres. O povo dizia que ele tinha ganhado na loteria, mas ele contava apenas o que acabei de relatar, como um graxaim lhe deu um tesouro. Bom, há quem diga que ele fez um pacto, mas isso é outra história. O fato é que só os mais velhos do sítio sabem a verdade, e a contam em voz baixa quando há lua cheia ou quando o mato tem cheiro estranho, para dar mais mistério ao ocorrido. Meu avô dizia que aquele graxaim não era um animal qualquer, que talvez fosse um espírito protetor ou, quem sabe, uma promessa do mato. A verdade é que a história do tesouro é contada com frequência entre nossa família, e eu gosto dela porque mostra que nas comunidades rurais acontecem coisas muito estranhas, e nem sempre são ruins.
Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá a todos. Me chamo Alessandro e atualmente estou morando no Canadá a trabalho. Quero contar um infortúnio que me aconteceu há algumas semanas atrás. Bom, eu estava em casa naquela noite planejando virar a madrugada acordado para colocar em dia alguns papéis do trabalho que eu precisava terminar. Procrastinei só um pouco demais com esses documentos e por causa de algumas outras coisas que surgiram, realmente não tive escolha a não ser ficar acordado e terminar tudo naquela noite. Preparei uma xícara de café, subi para o meu escritório e me tranquei lá dentro para evitar distrações e simplesmente atravessar a noite trabalhando. Consegui me sair surpreendentemente bem por algumas horas, tomando meu café e focando no que precisava fazer. Mas depois comecei a sentir meu corpo fraquejar à medida que o café acabou. Pensei que talvez esticar as pernas por um minuto e descer para fazer outra xícara poderia me ajudar a reiniciar. Então me levantei e fui até a cozinha, mas enquanto o café passava, senti um frio como se uma brisa gelada estivesse atravessando o andar de baixo. Fui verificar o termostato e o aquecimento estava ligado, mas estava vários graus abaixo do que deveria estar. Então comecei a investigar e percebi que uma janela nos fundos da sala de estar estava aberta. Eu costumo abrir as janelas do andar de baixo com frequência durante o dia, mas pelo que me lembro, eu nunca havia esquecido de fechá-las. Além disso, estava escancarada, não apenas entreaberta como eu normalmente deixava. Compreensivelmente, fiquei um pouco abalado ao me aproximar dela e olhar por um momento. A ideia de alguém tê-la aberto e entrado em casa começou a passar pela minha mente, porém não vi nada que justificasse isso. Coloquei a cabeça para fora e olhei o chão abaixo da janela. Não havia pegadas ou sinais de movimentação na terra, e também não havia nada na janela, como eu esperaria ver se alguém tivesse enfiado o pé para dentro. Em momentos como esse, sua mente sempre quer assumir que você está exagerando e que algo assim nunca aconteceria com você. Comecei a pensar que talvez tivesse apenas aberto um pouco mais a janela do que o normal naquele dia e esquecido de fechá-la. Sem outros sinais que indicassem o contrário, fechei a janela, peguei minha nova xícara de café e subi para trabalhar. Nos 30 minutos seguintes, percebi minha mente ainda divagando um pouco, sem estar totalmente convencido com a conclusão a que cheguei. Então me levantei e dei uma olhada rápida pela casa, só para ter certeza absoluta de que eu estava sozinho. Não encontrei nada e voltei ao trabalho chato daquele dia. Passou mais uma hora e eu estava mentalmente esgotado de tentar terminar tudo, mas um barulho repentino atrás de mim me despertou na mesma hora. Foi alto, como se tivesse vindo de logo atrás da minha escrivaninha, mas não havia nada ali. Meu quarto fica do outro lado daquela parede e imaginei que tivesse vindo de lá. O som foi alto demais para ser ignorado, e considerando o que aconteceu com a janela mais cedo, foi difícil não pensar no pior dessa vez. Ainda assim me levantei, fui até o corredor e abri a porta do quarto. Observei o cômodo do corredor antes de entrar devagar. Do batente tudo parecia normal. Você pode pensar que um som tão alto seria facilmente identificável, como algo caindo no chão, mas não era. O chão estava limpo, e ao procurar pelo quarto, não havia absolutamente nada fora do lugar. Comecei a acreditar sinceramente que virar a noite estava me fazendo enlouquecer. Voltei ao escritório, mas pelos próximos 15 minutos foi extremamente difícil me concentrar. Eu sabia que tinha ouvido um barulho atrás de mim, como poderia simplesmente não ser nada. Eventualmente perdi totalmente o foco e me virei na cadeira, olhando para onde o som havia vindo apenas 15 minutos antes. Enquanto encarava a parede pensando nisso, de repente me senti burro. Havia um armário bem ali.
Era só um armário pequeno e estreito, que eu usava apenas para guardar coisas velhas. Tinha até esquecido que ele existia. Curioso, mas sem realmente acreditar que encontraria algo, levantei e fui até ele, abrindo a porta de qualquer jeito. O ar faltou nos meus pulmões quando vi que estava cara a cara com um estranho. Ele estava a apenas alguns centímetros de mim, no fundo do armário atrás de todos os casacos. Se não fosse pelas roupas entre nós, ele provavelmente teria conseguido me agarrar antes que eu tivesse chance de correr. Ouvi o armário inteiro se despedaçando quando o homem forçou a saída para me perseguir. Enquanto eu corria para o corredor, o homem gritou meu nome, o que imediatamente me gelou até os ossos. A voz dele, no entanto, não era familiar, mas gritou como se realmente me conhecesse. Consegui sair da casa e cheguei à casa de um vizinho na esquina, batendo na porta sem parar até que eles atenderam e chamaram a polícia para mim. O cara já não estava mais na casa quando a polícia chegou e revistou tudo. Também não havia sinais claros de para onde ele teria fugido. E foi basicamente assim que ficou. Algum cara desconhecido entrou por uma das janelas do andar de baixo no meio da noite, andando pela casa cuidadosamente e se escondendo no armário do meu escritório, enquanto eu fazia a vistoria depois de notar a janela aberta. Isso significa que, provavelmente por mais de 1 hora, aquele homem estava bem atrás de mim, me observando enquanto eu trabalhava na escrivaninha. Pior ainda, ele sabia meu nome, o que com certeza indica que foi uma invasão planejada. É difícil lidar com a possibilidade de que ele possa voltar. Essa história aconteceu há cerca de 15 anos, quando eu tinha por volta dos 20. A família de um amigo tem uma cabana isolada no meio da natureza selvagem canadense. A cabana está na família deles há gerações. Fica no final de uma longa estrada de terra, cercada por uma floresta densa. Não há luzes por perto e a cabana não tem eletricidade, água encanada ou qualquer tipo de isolamento. Bom, e também não tem banheiro. Há uma casinha do lado de fora, a uns 20 metros de distância, cercada por altos pinheiros. Para chegar lá é preciso passar por um caminho estreito, mesmo à noite, apenas com uma lanterna. Costumávamos visitar a cabana nos finais de semana e feriados para relaxar e aproveitar a tranquilidade. Ao longo dos anos, algumas coisas estranhas e inquietantes aconteceram lá que não conseguimos explicar. Há algo tão assustador que nos deixou completamente abalados. Em um desses finais de semana, depois de alguns acontecimentos estranhos, convencemos nossas namoradas a irem conosco para que elas também pudessem vivenciar essas experiências. Chegamos à cabana por volta das 20 horas de uma sexta-feira. Descarregamos o carro e nos preparamos para uma tempestade que estava a caminho. Acendemos o fogo na área de cozinha e começamos a preparar o jantar. Tudo parecia normal, então decidimos encerrar a noite e ir dormir. Minha namorada e eu escolhemos o quarto perto da escada que leva ao segundo andar. Era minúsculo, mas aconchegante, com espaço suficiente para uma cama e algumas prateleiras. Meu amigo e sua namorada ficaram com o quarto perto da entrada principal, que tinha uma vista melhor da floresta. Antes de dormir, verificamos todas as janelas e portas com cuidado para garantir que tudo estava bem trancado. A entrada principal dava para uma varanda telada, que oferecia uma proteção extra. A porta telada tinha um trinco, mas só podia ser trancada pelo lado de dentro. Então, depois de entrar, não havia como trancá-la pelo lado de fora. Trancamos a porta telada e a porta principal, deixando a chave na fechadura pelo lado de dentro. Por volta das 3 da manhã, acordei com o som da porta da frente sendo aberta e da porta telada batendo. A porta telada tinha uma mola, então sempre fazia barulho ao fechar. Olhei meu relógio para confirmar a hora
e pensei que meu amigo tinha saído para usar o banheiro externo. O estranho era que havia uma grande tempestade lá fora, com chuva forte e ventos intensos. Não parecia o momento ideal para sair. Esperei por cerca de 30 minutos, mas não ouvi ele voltar. Peguei minha lanterna e fui até a varanda telada. O vento uivava, e a chuva estava tão forte que era difícil enxergar além da varanda. Fui até a extremidade e apontei a lanterna na direção da casinha, esperando ver meu amigo. Chamei seu nome algumas vezes, mas não houve resposta, apenas o som da tempestade. Foi então que notei algo estranho. A porta da frente estava destrancada e a porta telada estava aberta, apesar de termos trancado tudo antes de dormir. Meu coração começou a disparar, mas eu sabia que precisava verificar. Peguei meu taco de beisebol, que sempre deixava por perto para segurança, e saí na tempestade em direção à casinha. Ao abrir a porta da casinha e iluminar o interior com a lanterna, estava vazia. Não havia sinal dele ou de qualquer outra pessoa. Voltei para a cabana, tranquei tudo novamente e fiz uma rápida inspeção na casa. Estava tudo quieto, ninguém acordado. Ainda achando que poderia ter trancado meu amigo do lado de fora, fui até o quarto dele para verificar. Quando olhei, ele e a namorada estavam dormindo na cama. Fiquei confuso, mas voltei para o meu quarto e tentei dormir. Na manhã seguinte, acordei e vi meu amigo e sua namorada lá fora. Decidimos preparar o café da manhã. Eu estava na varanda quando meu amigo voltou com um olhar estranho e perguntou: "O que foi aquilo ontem à noite? Porque você entrou no meu quarto, sentou na beira da cama, nos acordou e começou a falar sobre o meu tio Bob?" "Como você sabe sobre o Bob? Nunca falei dele para você." Fiquei petrificado, pois a namorada dele confirmou que eu tinha estado no quarto por uns 30 minutos e depois simplesmente saí. Nesse ponto, todos estávamos assustados. Expliquei que só tinha olhado rapidamente no quarto para ver se ele não estava do lado de fora, porque tinha ouvido a porta. Mais tarde naquela noite, voltamos para nossas casas e nossas namoradas estavam convencidas de que não estávamos inventando as histórias ou os outros acontecimentos estranhos na cabana. Por volta das 22 horas, meu amigo me ligou, parecendo muito assustado. Ele disse que o avô dele havia ligado para avisar que o tio Bob tinha falecido na noite anterior, por volta das 4 da manhã. Foi muito estranho porque havíamos falado sobre ele apenas algumas horas antes. A título de curiosidade, a família do meu amigo possui a cabana há gerações e ela sempre esteve na família. O pai dele me contou uma vez que a cabana fica em um lugar conhecido por atividades paranormais. Ao longo dos anos, eles vivenciaram todo tipo de coisa estranha lá, desde objetos se movendo sozinhos até sons estranhos à noite. Eu sempre achei que fossem apenas lendas da família, mas depois do que aconteceu, já não tenho tanta certeza.